Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai reagir ao documentário Arquitetura da Felicidade, que é um documentário feito pelo filósofo Alan de Botton, que ele é um suíço. Então, por ele ser filósofo, ele tem uma outra visão com relação à arquitetura, que ele nos apresenta o quão impactante pode ser a arquitetura na sua felicidade. Quão impactante pode ser isso? Inclusive, eu vou um pouco além, tá, do que ele fala aqui. Ele prega mais a questão emocional. Eu já prego mais a várias questões, tá? A questão financeira, a questão de segurança, entendeu? Principalmente se falando de um país como o Brasil, né? Eu sei que é difícil a gente avaliar isso aí, porque no mundo, de uma forma geral, comprar uma residência é caro, né? Tanto para morar quanto para alugar, né? Mas assim, ó, se você puder, faça o melhor possível para você estar morando num lugar bom, porque isso vai impactar profundamente a sua vida. Inclusive, a gente vai ser balizado pelo filósofo aí. Alain de Botton, vamos lá. Ah, um breve release aí sobre esse documentário. Esse documentário eu assisti pela primeira vez numa aula de arquitetura, tá? Teoria da arquitetura. Então vamos lá. Does it matter what our houses look like? Can a building make us happy? What might a perfect home of today be like? Caring a lot about the design and decoration of our houses can seem both materialistic and self-indulgent. But this series argues that the dilemmas of the ordinary homeowner straddle a range of the most profound questions of the branch of philosophy known as aesthetics. The choices we make about the shape of the windows or the colour of the walls matter, because we are, for better and for worse, different people in the different places we inhabit. In this programme, I want to question. Você viu ali que uma das primeiras observações que ele faz ali é o quão impactante pode ser a forma da arquitetura, a decoração, o tamanho das janelas, as cores e texturas na nossa vida. Porque afinal de contas nós somos pessoas diferentes, correto? Então agora vamos ver o que ele fala sobre a questão do conjunto habitacional, que é uma coisa que está muito em voga, que eu como arquiteto já, já passei por isso, mas deixa ele mostrar ali primeiro. Eu vou comentar o que eu já passei. The appearance of many new housing developments. Are the houses currently being built as well designed or even as beautiful as they could be? According to government figures, 1 million new homes are going to have to be built over the next 10 years in Britain alone. A dramatic projection of growth echoed right across the developed world. It's a challenge, as important in its way as improving hospitals or schools. What vision of life and happiness should our new houses be proposing? Agora vai falar sobre a morada de This hoje. field outside the English town of Stratford-upon-Avon is threatened by a proposed development of 700 new homes. Local campaigner Gordon Brace is deeply pessimistic about what's going to be built here. How do you personally feel that... Eu vou dar uma passadinha adiante para o vídeo não ficar tão longo, tá? Eu vou pegar lá no. Ó, muito interessante, ó. O que ele fala aqui, vamos lá. Sobre o design dessas casas. Aqui no Brasil, eu colocaria que esse tipo de casa ali que ele está apresentando se assemelhasse muito ao Minha Casa Minha Vida aqui, tá? Veja bem, não é uma crítica ao programa, não é uma crítica ao arquiteto em si, é mais uma questão mercadológica, mas vamos lá. Eu pausei bem numa área interessante, ó. Acho que é um design totalmente anônimo ali, ó, ele falando. Vamos lá. Is totally anonymous. The houses like this come off a computer model and they will be duplicated at any town you like to go to. It's just masses of these little houses. And then we're surprised that people retire into their own boxes, take no notice of their neighbours, don't form a community, don't go and vote, don't feel part of anything else, because we've forced them
into a situation where all they can do is go home and look at the telly. Vocês viram que interessante o ponto de vista daquele ativista? Que isso que está mostrando aqui, ó, essa visão aérea, se vocês já viajaram aí pelo mundo, vocês observem que isso é uma coisa corriqueira, tá? Vários países aí adotam, inclusive os Estados Unidos ali, que eu considero um país que tem arquitetura interessante, é um país muito desenvolvido financeiramente. Se você for para lá também, você vai ver que os bairros são muito parecidos. Eles criam loteamentos que tem repetição de casas, né? As casas, elas têm ali talvez 4, 5 designs diferentes, cores diferentes, né? E o que ele relatou é o que eu observei lá, porque eu tenho ido com frequência nos Estados Unidos, né? Que eu tenho projetos lá, e o que você observa é bem isso que ele falou. E que também não é muito diferente da gente, lógico, meu condomínio é um caso diferente. Nós, os condôminos aqui, a gente interage entre nós, a gente, vamos dizer assim, vive em comunidade. O que ele observou ali é o que eu observei lá fora também. Que as pessoas, de certa forma, você vê elas saindo e vê elas chegando, mas você não vê elas interagindo ali no fim do dia ou no decorrer no fim de semana. Elas só pegam seus carros, saem e voltam e é o que ele fala ali. Elas são condicionadas a entrar e sair, tomar banho, comer, assistir TV e ir embora de novo, né? Inclusive tem um conceito que é um arquiteto francês muito importante para a arquitetura pós-guerra, né? Pós-segunda guerra, que é o Le Corbusier. Ele meio que iniciou esse processo de casas em grande escala, em larga escala, né? Inclusive ele chamava de máquina de viver, máquina de morar, máquina de habitar. Ou seja, ele simplificou o ser humano essas tarefas, que é comer, tomar banho, se reproduzir, só isso. É só essas tarefas aí que você tinha. Não fazendo uma crítica, tá? É uma corrente, Vamos lá. Agora eu vou pular um pouco para uma outra parte importante. I don't dispute the need to build the houses. I'm interested in the impact of this kind of architecture on what I might as well call our souls. The most striking feature of the houses we're building today is that most of them don't look very modern. We seem passionately interested in reviving old styles, Neo-Georgian, Neo-Tudor, Neo-Rocky Mountain style, anything but the style of our own era. We want to recreate the feel of life about 250 years ago, before the Industrial Revolution, in a simpler, more agricultural age. Great Notley Garden. Outra observação interessante dele é o seguinte, né? Que ele fala que a arquitetura, de um modo geral, ela está retratando a vida de 100 anos atrás, 200 anos atrás, e o que eles falam é chamar neo, né? Por aquela palavra neo. Neocontemporâneo, neoclássico, neo-Tudor, neo-Art Deco, e assim vai, né? Village outside Braintree, Essex, is a development of 2,000 new homes, completed in 2003. Its developer, Chris Crook, showed me round. Chris, if a Martian came to this village, there would be no way of them knowing that they were in the 21st century. They might think they were in 1750. There's nothing... Ó, outra observação que é muito interessante, né? Se descesse um marciano agora aqui, que é porque ele achar que ele tá, né? Ou se você tivesse ali, vamos dar um exemplo genérico, né? Você é um cara lá de principalmente nessa arquitetura que ele está mostrando, né? Você é um cara lá de 1850, 1890. Entrou num coma, acordou agora, 2026. Se você olhar isso aí, você ia achar que você dormiu alguns dias só, né? Posição dos carros, né? Tá aqui dentro. that says we are living today rather than 200 years ago. You would know something about the age because of This SUV. yeah, you've got a double garage integral to the design.
My main objection is that I think the houses should in some way reflect the age in which we live. I mean, as you know, the interior of this house is very different to the exterior. The interior will be modern, it will be full of computer equipment, it will be cutting edge. The exterior will be harking back to something which no longer exists. Not at all. I mean, it's if that's what people want, we're in the industry of producing what people want. Bom, outro detalhe interessante também que ele fala é que as casas internamente é completamente adversa ao que está acontecendo fora, né? São modernas, com rebaixo, com iluminação moderna, e fora retrata a mesma vida 200 anos atrás, né? Agora vamos dar um salto aqui, que eu vou para uma parte que interessa, que é a arquitetura da felicidade. Daí, vamos lá, agora vou mudar para essa parte aqui, ó. E você vê também que muda, né? Como muda de país para país a questão da arquitetura, né? Ele vai descrever a sensação dele, tá? Que é uma experiência vivida por ele. What I always loved about this was the concrete. Swiss concrete is this most amazing invention. They put wood slats in front of it and it leaves the imprint of the wood. It's an extremely sort of sensual texture. I remember running my hands along this as a child constantly. And it's got this great smell as well. Concretey smell. For me, that's a very Proustian smell. Brings back my whole childhood. I went back to the home where I grew up, a rented flat in a 1960s block in the Swiss city of Zurich. Now, I have not been in this space since I was 12, but I remember it absolutely. It's lovely to have this kind of central atrium, so light-filled. These huge windows. I seem to remember lots of things about you're not allowed to touch the glass, because I'd leave my little handprints all over the place. Now look at this, it's a fantastic raw concrete chimney breast. Tremendously bold when you think that they were building this place was built in 66. So this was a real vision of how people should live sort of as modern citizens. Incredibly light and airy, fantastic view. And it's very touching, really, because this is sort of sums up the ideals of what modern architecture was all supposed to be about. Open plan living, a kind of very free-flowing spirit, incredibly in touch with nature. To me, this house still feels very modern. Most of the houses in Britain are probably about 20 years behind this, if not a century behind it. Vamos lá, você viu a observação, né? Que interessante, né? Essa casa que ele está visitando aí, ó, mesmo para nós do Brasil, tá? Que é um país teoricamente mais novo, né? Comparado com a Europa, se você observar ali, ó, ele está numa casa de 1966. Vocês veem a fachada da casa e o interior da casa, a questão do concreto, as grandes janelas, grandes portas, átrio central, iluminação natural, concreto, os materiais em si, né? Então, é igual ele falou, ele comparando, porque eles, pelo que ele fala, ele sai da Suíça e vai morar na Inglaterra, né? E ele não tinha ido naquela casa desde que ele tinha voltado naquela casa desde que ele tinha 12 anos de idade. Então a sensação que ele teve ao ver, até como efeito comparativo, né? Comparando com as casas da Inglaterra e comparando com uma casa de 1966 da Suíça, né? O quanto ela retrata o estilo de vida moderno, né? Para o estilo de vida que a gente vive hoje, e o quanto aquelas casas que são mais atuais que tem na Inglaterra, que ele mora ou morou na Inglaterra, não retratam o estilo de vida atual, né? Vamos lá, vamos voltar ali e ver mais um pouco. I actually remember that one of the great tragic things for me about coming to live in Britain, which I did when I was 12, was
the windows. I grew absolutely obsessed by the windows, because look at these windows. They're fabulous, huge, chunky things. They shut like a submarine. I remember doing this as a child. So you're inside, you can sit here, and yet you can be outside as well. And this is really what modernism was all about. It was about living in the city, but with a garden. It was about living inside, but having contact with the outside. And it was about everything that a huge window symbolises, openness, really, and a kind of freedom. So this house was a very friendly house. It spoke to me. Você vê as observações dele, né? As grandes janelas, a integração com a natureza, o quanto ele abria, e você vê que perto das janelas eles deixavam tipo um parapeito para a pessoa se sentar, como ele fez ali, né? Então a integração que a casa tinha com a natureza, né? Isso é muito interessante. E o quanto ele sentiu, o que ele sentiu quando ele foi para a Inglaterra aos 12 anos, né? Que ele era obcecado pelas janelas. Uma coisa que, assim, simplicidade que até pausei na hora ali, ó. Eu falava das coisas das quais sinto saudade. Of all the things that I'm still nostalgic for. But I still think that a lot of houses being built today don't speak of enough. For me, growing up in a house like this really made me familiar with the values of a kind of heroic age of modern architecture. The ideas of speed, light, technology. Bom, o vídeo vai acabar ficando muito longo. Até se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, eu vou deixar o link aí para vocês. Mas você vê que eu pausei bem numa hora, né? Aqui ele comenta ali, uma arquitetura heróica que representa ideias, velocidade, luz e tecnologia. É isso aí, né, pessoal? Como a arquitetura pode impactar na tua vida e na tua felicidade. Então, sempre procure o melhor lugar para morar e sempre procure um arquiteto. Se vocês quiserem uma arquitetura que representa a felicidade, o que é felicidade para vocês, vocês podem me procurar. Né? Vocês podem me deixar algum comentário aí no vídeo do YouTube ou me chamar no meu site também, tá bom? Então, por hoje é isso e valeu.